Fala pessoal, aqui é o professor Ciro Mariano e nós vamos falar hoje sobre recuperação de créditos previdenciários, especificamente como recuperar os créditos do período que antecede as competências do E-Social, das competências que eram apuradas na GFIP e que sobraram crédito. Em setembro na verdade, em outubro de 2021, nós tivemos a maior migração de empresas para a utilização da DCTF Web, foi onde nós tivemos o maior fluxo de empresas utilizando a sistemática social Reinf, DCTF Web e Perdecomp Web, o que acabou causando um pequeno problema para muitas empresas. Qual o problema? Essas empresas tinham um crédito acumulado de competências anteriores, e quando eu falava da sistemática GFIP, na GFIP eu poderia pegar o meu crédito que sobrou e ficar compensando nas competências posteriores. Porém, ter um crédito embarreirado ali na competência de setembro, vou usar alguns exemplos para mostrar para vocês. Esse crédito pode ser acumulado de saldos de pagamento a maior, saldos de salário maternidade, saldos de retenção, onde a empresa sofria a retenção e não fazia uso do crédito total, e aí, naquela competência, sobrava um saldinho, ia para o mês seguinte, e aí misturava com o salário família, com o salário maternidade, e ficava um bololô, né? Nós tínhamos um grande bolo de saldo a compensar, mas que ninguém sabia de fato de onde assim, que dificilmente você consegue identificar a competência exata do saldo. Quando eu falo de saldo de retenção, para fazer a recuperação desse valor de um período que é de antes do E-Social, eu vou precisar de toda a documentação da época, a nota fiscal, verificar se houve a retenção, né, se foi destacado na GFIP, e aí verificar se eu posso e tenho como fazer um pedido de restituição daquele período para somente aí usar na Perdecomp Web, né? Vamos, só para deixar claro, créditos anteriores ao E-Social, eu só posso levar para a Perdecomp Web se eu tiver escriturado na Perdecomp PGD. Ainda tem um outro detalhe. Só vale essa informação para créditos de pagamento a maior ou em duplicidade em GPS, ou para créditos de retenção sofrida. Então, sofri a prestador de serviço, sofri retenção, usei parte do crédito na GFIP, acumulou um saldo e eu fui compensando até que chegou o momento que eu não posso mais compensar porque já estou na CTF Web. Se faz necessário uma escrituração na Perdecomp PGD para detalhar o crédito. A mesma coisa se aplica a Perdecomp de reembolso ou pedido de reembolso. Quando eu falo de salário maternidade e salário família, eu só posso solicitar reembolso. Então, seja antes, né, quando eu estava falando de um crédito que era antes do E-Social, eu tenho como usar esse crédito somente na competência do mês e nas competências que antecedem ao E-Social. Então, se eu tinha um crédito lá em janeiro de 2019 e eu fui utilizando esse crédito e até setembro de 2019 eu não usei o crédito todo, eu vou precisar fazer um pedido de reembolso para as competências do salário maternidade. E nessa aula de hoje eu vou mostrar para vocês como identificar quais são as competências e quantas decomps, ou melhor, quantos pedidos de restituição ou reembolso você vai precisar fazer. Nessa aula, eu vou focar em reembolso, tá? Vou demonstrar fazendo um exemplo com reembolso. Porém, até posso depois gravar uma aula focada apenas em restituição de retenção, mas hoje eu vou focar especificamente em reembolso, mas o que eu vou demonstrar nessa aula, você pode aplicar tanto para reembolso como para restituição de retenção em nota, tá? É muito importante frisar o seguinte, você precisa entender que existe uma ordem de prioridade de compensação
em GFIP, porque se eu estou falando de períodos que antecedem o E-Social, eu preciso compreender que existe uma ordem prioritária de uso do crédito na GFIP, que começa por retenção, na sequência, salário maternidade, salário família e compensação. É uma ordem de créditos, de 4 créditos distintos. Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo clássico, tá? Primeira dica que eu vou dar nessa aula. Você vai verificar de todas as empresas que você faz a folha de pagamento, todos os seus clientes, o relatório de compensações de setembro de 2021. Por quê? Porque o de setembro de 2021, mas, Ciro, meus clientes entraram no segundo grupo. Então, se é do segundo grupo, você vai olhar para o período anterior à entrada da STF Web. Vou usar setembro, que é um caso mais comum, e é a grande maioria das empresas do país estavam no terceiro grupo, ou lá, são parte do terceiro grupo da social. Então, esse relatório de compensação, né, emitido lá pela GFIP, ele diz que essa empresa solicitou de compensação 2.324,56. Mas nessa GFIP, ele só compensou 698,86. Resta um saldo não compensado de 1.625,70. Se esse saldo é de retenção, eu posso simplesmente fazer o PGD, gerar um pedido de restituição, acessar a Perdecomp Web, gerar uma outra Perdecomp, agora uma declaração de compensação, utilizando o número da primeira Perdecomp do PGD, e fazer uma compensação, tá? Porém, eu preciso investigar de que esse acúmulo dessas sobras, a que se refere essa sobra. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso ir olhando os meses para trás, tá? Dica, né? Se você trabalha com sistema de folha de pagamento, já olhe logo se teve salário maternidade, se teve licença maternidade. Se a gente está falando aqui de uma GFIP que nessa própria tela está apresentando para vocês, é um código de recolhimento 115, é muito provável que esse crédito seja de salário maternidade ou de um pagamento a maior. Por quê, Ciro? Porque se eu estou falando de crédito de retenção, eu teria que ter aí a GFIP 155, 150, né? As GFIPs que envolvem a cessão de mão de obra. Então, eu vou voltar aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse aqui, eu coloquei para que vocês possam ver, foi de propósito. Eu coloquei todos os documentos dessa competência de setembro. E eu coloquei para a gente poder analisar o que é necessário. Sempre que eu estiver falando de recuperação, né, ou que eu estiver falando de avaliação de crédito, análise, identificação de crédito, eu preciso olhar documentos. É um trabalho realmente braçal, que demanda tempo de análise e cuidado, né? Aqui, por exemplo, eu sei que essa empresa tem esse valor de saldo que não compensou. Se eu abrir aqui o analítico GPS dela, o que o analítico GPS me mostra? Ele me mostra o valor dos segurados, ele me diz que não teve outras entidades nem empresa, e ele me dá o mesmo valor de segurados, dedução FPAS. O que é que eu posso entender desse relatório? E aí, para mim, era um erro que o Cefip cometia, que ele fazia que ele simplesmente usava o crédito que ele tinha de dedução, nessa analítico GPS, para liquidar o que ele tinha de segurados e não apresentava o relatório todo. Mas se você olhar aqui embaixo, ele diz, valor compensado 698,86, que provavelmente seja o valor das contribuições previdenciárias dessa empresa. Então, onde que eu consigo verificar? Eu tenho um relatório de rubrica, né? A declaração, o comprovante de declaração das contribuições. E aqui ele traz para mim quanto que eram as contribuições dessa empresa. Então, se eu olhar aqui, se você observar, vou riscar aqui para você ver, segurado, isso aqui é uma empresa do Simples, essa não tem patronal. Se eu olhar aqui, se eu somar esses dois valores que estão aqui em cima, 680
R$ 121,40 mais R$ 121 dos contribuintes individuais, talvez seja sócio, vai dar R$ 801,40. Porém, essa empresa tem um crédito aqui, ó, não é de retenção, tá? Tem um crédito aqui de salário família, tá vendo? Salário família, de R$ 102,54. Então, 680,40 mais 121 menos os 102,54 vai dar exatamente o valor que ele compensou, ó, 698,86. Eu, particularmente, gosto muito de utilizar esse relatório aqui, ó. Cadê o relatório? Esse daqui, RE, tá? Quando eu vou para RE, só um minuto. Quando eu vou para RE, eu tenho bem aqui, ó, o valor da contribuição dos segurados. É claro, se essa empresa tivesse cota patronal, não iria aparecer aqui, eu teria que fazer a verificação lá pela parte do analítico GPS, né? Então, ó, 801,40, salário família 102,54, e aqui ele traz o crédito que ela tinha acumulado da competência anterior, 2.324,56, né? Tá aqui, ó. E o quanto ela utilizou de crédito, 698,86. Um valor que ela ainda tem a compensar que se em outubro de 2021 ainda estivesse na GFIP, esse crédito seria utilizado lá. Como não está, ele não vai ser levado para lá. Ele precisa ser ou solicitado reembolso ou pedido de restituição, mas é preciso primeiro identificar de que ele é. Essa informação aqui, turma, ó, vocês podem desprezar, tá? Porque isso aqui é um erro que o Cefip tem, já deveria ter saído, mas era de uma situação anterior. Porém, ele sempre trouxe essa informação desde 2000, se eu não me engano, desde 2009, que não era obrigatório, era 2008. E ele tá, não me recordo exatamente a data, tá? Mas ele continuou trazendo essa mensagem. Então, ó, eu vou fazer o seguinte. Vamos agora verificar as competências anteriores para poder identificar esse crédito, né? Como eu falei para vocês, você está com o sistema da empresa, você já vai lá na empresa, já verifica se tem licença maternidade, se não tem, se teve pagamento a maior. Provavelmente você já até saiba qual a origem desse crédito. Esse daqui é de salário maternidade. Olha só, essa empresa aqui, ó, a folha de pagamento dela, o resumo, ele traz para mim salário maternidade e salário família. Por que eu preciso olhar para a folha? Porque eu vou precisar identificar cada pessoa que tem salário família. No caso aqui, ó, se olhar, empregado 103 não tem, estava de férias, o 99 também não tem, o 102 também não tem. O empregado 68, no caso a empregada, né? Ela tem licença maternidade e salário família. Tá vendo aqui, ó? Nesse mês de abril, somente ela teve salário família e salário maternidade. Como é que eu sei isso? Porque esse aqui é o mesmo valor que está no resumo geral, ó. 51,27, 746,39. Tá? Ciro, por que eu preciso identificar os segurados que estão sendo beneficiados pelo salário família e salário maternidade? Porque na hora que você for fazer o preenchimento no PGD, você vai precisar fazer a identificação deles, tá? Então, se nós identificamos que existe isso, o que a gente precisa fazer primeiro? Então, se a gente vai primeiro olhar como é que se portou esse crédito na GFIP dessa empresa. Então, olha só, essa empresa, ela teve segurados 68771, segurados contribuintes individuais 121, salário família, salário maternidade. Na GFIP, no relatório da rubrica, ele soma tudo, tá? 79766. E essa empresa ainda tem a pagar R$ 11,45 a título de contribuição previdenciária, tá?
Eu vou olhar aqui pela RE também, para a gente poder dar uma olhadinha para facilitar, ó. Então, ele traz também aquela interpretação que eu falei para vocês. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou abrir aqui para vocês uma planilha que eu utilizo, tá? E acredito que essa planilha vai ser muito útil para você. Caso você não tenha acesso a essa planilha, você pode falar comigo, me chamar aí no WhatsApp ou no Instagram, que eu forneço ela para você, tá? Então, primeiro, o que é que nós temos que fazer aqui? Vamos lá. Vou compartilhar minha tela. Droga. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Essa planilha é bem tranquila, eu vou explicar primeiro para vocês. Aqui embaixo, ó, eu tenho uma aba da GFIP, onde eu extraio essas informações aqui, normalmente do resumo geral da GFIP. Tenho utilização do crédito, que é essa outra aba, e é aqui onde você vai apurar o crédito. Essa linha aqui, ó, de acordo com a linha, aqui você pode mudar, porque essa planilha não tem nenhum bloqueio, tá? Ela está disponível para vocês, usem da maneira que vocês acharem melhor. Então, aqui, ó, você vai preencher com a competência que você vai apurar, né, o início do crédito, onde começou o crédito. Se é um crédito de retenção, você vai vir aqui, ó, abril, vai preencher a retenção, e aí depois vai preencher você vai preencher essas colunas aqui, ó, tá? Eu vou até pintar de amarelo para facilitar. Caso você tenha, você preenche essa também, certo? As outras, eles vão se preenchendo automaticamente, tá? E aqui você preenche também. Esse quadrinho aqui você preenche todinho se precisar. Que são informações referentes ao uso do crédito. Então, nosso crédito começa na competência de abril, certo? Se ele começa na competência de abril, eu vou começar pelo crédito. Lá na aba GFIP, eu não tenho nada de retenção, mas eu tenho salário maternidade, tá? Turma, lembrem do que eu falei para vocês. A ordem de prioridade é essa aqui, ó. Primeiro retenção, salário maternidade, salário família e depois compensação. Então, no mês de abril, que é o mês que nós começamos a nossa apuração, conforme está lá na RE, ó, vou voltar lá para a gente verificar. Conforme está aqui na nossa RE de abril, olha só, nós tivemos 51,27 de salário família, 74639 de salário maternidade e segurados 808,71, né? Lembrando que os segurados, eu estou olhando por aqui, mas eu tanto poderia olhar pela rubrica, como poderia olhar pelo analítico GPS. Pelo analítico GPS seria melhor, porque ele detalharia para mim quanto era a empresa, quanto eram outras entidades e por aí vai, tá? Aqui eu estou olhando pela RE, que é uma empresa do Simples Nacional, fica mais fácil identificar as informações, né? E, turma, lembrando que isso aqui é apenas um norte para como você vai fazer aí na sua empresa, de acordo com o que você tem registrado no seu sistema, o que é que você tem o caso que você tem, né? Então, aqui, ó, essa empresa nesse mês teve um crédito 79766, tá? Quando eu vou lá para o meu relatório, ele já traz como um crédito, ó, tá vendo? Lembrando que essa planilha que está aqui, ó, ela é baseada no relatório analítico GPS. Então, se eu for lá para o relatório analítico GPS, essa informação do crédito, ela se apresenta como dedução FPAS, tá? Não somente aqui, como também na rubrica, ó. Na rubrica está aqui, ó. Não, na verdade aparece como dedução não, só lá mesmo. Então, lá aparece como dedução FPAS, analítico aqui, ó. Tá, só aqui mesmo. Dedução FPAS, tá vendo, ó, a coluna? Eu vou riscar aqui para você ver, ó. Dedução FPAS. Então, baseado nisso, o que foi que eu fiz? Eu levei essa informação para a planilha. E eu disse, ó, a dedução FPAS dela é essa. O valor dos segurados
é 808,71. E olha só que legal. Aqui está aparecendo a informação de crédito. Quando eu der o Enter, ele vai dizer que tem uma GPS de R$ 11,05 a ser paga para essa empresa, tá? E quando eu falo, e aí eu vou para a competência seguinte, porque essa competência aqui, por mais que tenha essa maternidade, não gerou um crédito de recuperação para essa empresa. Então, indo para a próxima competência, né? Vamos lá voltar para a nossa pastinha. Eu vou abrir maio de 2021, vou verificar pela própria RE para facilitar, e eu já sei que essa empresa teve o valor de segurado de 76391. Lembrando que essa empresa é a empresa do Simples Nacional, está bem aqui, ó, indicativo Simples 2, né? Portanto, pelo Simples. Então, se ela é do Simples Nacional, não há recolhimento de patronal. Então, eu posso me basear pelos segurados. Segurados 76391, salário família 203,37, maternidade 1.317,16. E automaticamente, turma, se você fizer uma conta, ó, somar esses dois, diminuir esse, vai dar isso aqui, ó. Para essa competência vai sobrar esse valor de crédito. Então, eu vou lá na minha planilhinha e faço o devido preenchimento, né? Então, na parte de dedução da FPS que fica na GFIP, na aba GFIP, eu vou preencher o que tem de salário maternidade, 1.317,16, e 203,37, tá? Para essa competência de maio, 520,53. Gerou um crédito de 1.520,33. Então, dedução FPAS delas, ou melhor, o valor dos segurados dessa competência, 763,91. E conforme apareceu lá no relatório, né, vou até comparar com vocês aqui, 75662. Se eu clicar também no relatório de GPS negativa, né, ele vai trazer essa informação, ó, e vai dizer valor dos segurados 763, valor do crédito, dedução FPAS, né? Valor deduzido, dedução efetuada 763,91, dedução não efetuada, que é o nosso crédito, 75662, tá? Então, em diversos relatórios você vai ter como pegar essa informação, só vai ver, tem que verificar qual que te atende ali, tá? Então, ó, fui aqui, peguei, já informei em maio, vi que sobrou um crédito, tá vendo, ó? Se sobrou um crédito, olha o que é que aparece aqui na minha planilha. Crédito, Perdecomp e PGD. Então, eu preciso, já posso pedir esse crédito? Não, ainda estou apurando, né? Que o objetivo é chegar ao saldo final, tá? Então, ó, a gente vai ter que agora pegar junho, e aí o procedimento se repete, tá? Eu vou até agilizar aqui. Junho de 2021, mesma coisa, vamos basear pela RE. Eu sei que você, ao analisar, você vai dizer assim, poxa, demora muito, né? É um pouco demorado, mas se você fizer esse procedimento, você vai ter êxito no que você está buscando, tá? Então, ó, em junho, 802,51 é o dos segurados, salário família 196,53, maternidade 1.317,16. E olha só que interessante aqui, turma, ó. Aqui embaixo, ele já traz o saldo que sobrou da competência passada, tá vendo, ó? 75662, né? Aí o Cefip vai trazer para cá como uma solicitação de compensação, tá vendo? Esse quadrinho aqui é como se fosse uma solicitação de compensação do valor. E como é que o Cefip se portava nesse ponto, né? Ele dizia assim, olha, está me solicitando compensação, mas quando eu vou no teu relatório de compensação, não está nada compensado. Por quê? Porque ele já tinha um crédito prioritário de salário família e salário maternidade que foram utilizados naquela competência, tá? Então, levando as informações para nossa planilha, né? Aqui em junho foi 1.317,16 de salário maternidade, 1.196,53 de salário família. Turma, muito importante, tá? Não esqueçam de fazerem a verificação
na folha de pagamento para ver se essa informação consta lá, tá? Se é junho, nós estamos em junho, né? Preenchendo junho. Eu preciso olhar o resumo geral da folha para verificar se esses valores estão batendo, ó. 1.317, 153 e 153,81 de salário família. Não está batendo com o resumo, né? Porém, aqui pode esse valor de salário família pode ter sido registrado em outro documento, né? Como, por exemplo, o recibo de rescisão, tá? Então, você precisa verificar cada detalhe. Aqui eu não identifiquei, então já gera indicativo para eu verificar se tem outro documento. Se esse salário família que não consta aqui na folha de pagamento e que está lançado na GFIP, se ele não consta no recibo de rescisão ou no recibo de férias, eu particularmente não gosto de botar no recibo de férias, tá? Voltando para a nossa planilha, eu vou vir aqui, utilização do crédito, no mês de junho foi 802,51 e também gerou um crédito. Ó. Então, perceba que ele já está acumulando o crédito. O que o meu sistema de folha de pagamento fazia, e é muito provável que o de vocês também, né? Até porque esse controle deveria ter sido feito anteriormente, ele faz isso aqui, ó. Abrindo a competência de julho, olha só, julho de 2021, lá na RE, ó, ou RE, como alguns colegas chamam, né? Para nós aqui no Ceará é RE. Olha só, ele somou os valores acumulados. Está vendo aqui a competência, a parte de compensação, ó, vocês estão vendo aqui? Ele trouxe, aqui ele diz inicial e final, junho e julho, mas de fato esse crédito ele vem da competência anterior. 1.467,80. Se eu voltar para a planilha e somar os dois valores aqui, ó, olha só, vou somar aqui, tá? Igual esse mais esse. 1.467,80, que é exatamente o valor que está constando lá acumulado. Né? Então, aqui ele já começou a acumular. Olha só que coisa interessante. Na nossa cabeça, quando, pelo menos na grande maioria das pessoas, o crédito que sobrou do mês passado, ele já foi utilizado aqui nesse mês e foi empurrando para frente. E na verdade não. Na verdade, o Cefip pegou esse crédito do mês passado e disse assim: não, peraí, vamos guardar aqui, vamos usar o do mês, porque ele faz sempre uma análise da ordem de prioridade. Então, ele vai priorizar retenção, reembolso, família e depois compensação, tá? Então, olhando para cá, nós temos que recolher dos segurados 63488 e de crédito essa informação aqui, ó, maternidade e família, né? Então, vamos lá para a nossa planilha, fazer o preenchimento lá. Espero que vocês estejam acompanhando, entendendo, né? E aí, como você está vendo essa aula gravada, né? Você pode pausar, ler de novo, né? Escuta, assiste de novo, pega a planilha que eu provavelmente já te mandei, faz um teste, vai devagarzinho fazendo. Se surgir uma dúvida, pode ir lá no WhatsApp me mandar, que eu tenho toda a satisfação do mundo em ajudar se eu puder, claro. Claro que se você precisar que eu faça esse trabalho para você, eu também posso fazer, mas a ideia é esclarecer para você possa seguir em frente e verificar o que é que você acha dessa aula, tá? E outra coisa, não deixe de me dar o feedback, tá? Então aqui, ó, fiz a verificação de junho, agora eu vou olhar julho, né? Julho, como é que esse crédito se portou na competência de julho? Então, ó, clicando aqui mais uma vez na RE, eu vou observar que ele mais uma vez traz o acúmulo do crédito, ó, 2.437,64. Se eu for para a minha planilha e analisar quanto eu já tenho acumulado, vou acrescentar essa soma aqui, ó. Vou acrescentar essa soma aqui, 2.304,39. Quanto é que está aparecendo lá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Opa, não está batendo, tem alguma coisa.
Deixa eu conferir os valores aqui, tá? Que era para estar dando uns 2.000 e pouquinho. Julho, 63488. Crédito de julho, 1.471. Alguma coisa errada, hein? Eu abri a correta? É de agosto, né? Opa, opa. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Pronto. Identifiquei. Voltamos. Turma, fiz uma pausa aqui na gravação. Houve um pequeno equívoco aqui. Vou até retomar aqui a planilha com vocês. Ó. Eu tinha salvo na pasta a GFIP errada de, de julho, tá? A de julho, vou retornar lá para vocês verem. É um pequeno detalhezinho que tem que ser observado. RE. Quando a GPS negativa dela deu esse valor, tá? 63488 estava correto o valor a pagar, mas o crédito está diferente, ó, 1.604,72. Por que está esse valor? E aí vocês precisam ter, inclusive, atenção quanto a isso na apuração de vocês. Se eu for lá na minha RE, que aí fica mais fácil visualizar, e o que eu vou ter aqui? Eu vou ter os 63488, certo? Só que o meu crédito, ele vai ser os 153,81, 1.317,16 e o meu 13º maternidade, que está bem aqui, ó. Provavelmente deve ter tido desligamento de alguma gestante e foi pago o 13º maternidade. Então, também entra como crédito. Então, o nosso crédito que vinha até esse momento de julho, 1.467,80, quando nós vamos para GFI, né, desculpa, vou preencher na planilha, vou acrescentar aqui junto com o salário maternidade, tá? Ele tinha 1.317 mais 1.133, quanto? 1.133,75, tá? Aí fecha os 1.604 de dedução. E aí, quando eu vou para aquele comparativo lá de julho, ó, o crédito 2.437,64. E quando eu vou para a GFIP de agosto, né? Que aí é para ter esse valor acumulado, ó, 2.437,64. Então, eu já tenho esse valor acumulado, tá? Então, voltando para a análise de agosto, quando eu vou fazer essa análise, eu preciso entender o seguinte, ó. Em agosto, ela tinha 806,24 apagados e segurados, e o crédito dela era aqui mais ou menos uns 693 reais mais ou menos. Ou seja, ela nessa competência começa a utilizar o saldo que ela tinha para trás, né? Tanto que se você observar aqui, o que é que ele fez nessa tela? Ele solicitou o saldo total que ele tinha acumulado, ó, 2.437, mas a GFIP disse assim, olha, como tem salário família e salário maternidade, que vai dar aí uns 690 e pouquinho, eu vou utilizar do teu crédito somente 113,08. Olha só que legal. É aqui aonde o mistério se resolve, tá? Então, voltando lá para a nossa planilha, eu vou colocar as informações de agosto na aba GFIP. Agosto, salário maternidade foi R$ 482,96 e salário família 210,20. Total 693,16 é o total desse crédito da competência de
agosto, né? Aqui, ó. Só que ela tinha 806,24 de débito. Ou seja, geraria para ela uma GPS a pagar de 113,08. Só que como eu tenho crédito, é aí onde mora o detalhe. O meu primeiro mês com crédito é maio, tá vendo aqui, ó? Se é maio, lá na minha planilha da utilização, na planilha do saldo de compensação, eu vou na coluna agosto, na linha maio, e vou informar quanto eu preciso, que é o total a pagar daquela empresa, 113,08. Dessa forma, o valor que estava aqui da GPS a recolher vai aparecer aqui como compensação e essa guia foi compensada, certo? Então, olha só que coisa interessante. Agora eu preciso preencher setembro, que é justamente aquele mês que nós começamos olhando. Então, olhando para setembro, lá na página da RE, para facilitar a nossa compreensão, lá na página da RE, eu vou ter 801 de segurados, de contribuição de segurados, né? Meu saldo aqui já é o acumulado que sobrou da competência anterior, que é 2.324,56. Vou até voltar lá para vocês darem uma olhada. 2.324,56, que é quanto essa empresa tem ainda de saldo a recolher, tá? Então, o que é que nós vamos fazer? 801,40 e ela só tem 102 de crédito nessa competência, né? 801,40 centavos, R$ 102,54. Então, o que é que ela fez? Ela disse assim, olha, tu tem um crédito de 2.324,54, que provavelmente foi o meu próprio sistema de folha de pagamento que trouxe esse valor. Desse valor, tu está precisando de 698,86, tá aqui, ó, valor abatido, e ainda sobra para ti 625,70. Então, o que que a gente vai fazer agora? Eu vou levar essas informações para minha planilha, né? Essa e essa. Então, ó, levando lá para nossa planilha, vou voltar na aba de GFIP, preencher quanto eu tenho de crédito, somente 102,41. Na utilização, aqui, ó, valor dos segurados, 801,40. Ela teria que pagar 698,99, né? Só que ela abateu do crédito dela, 698,86. Aqui, ó, digitei algum número errado, quer ver? Não, digitei certinho. Deixa eu só ver se eu anotei certo. 102, é 102,54. Então, aqui é 102,54. Agora está batendo. 698,86, né? 698,86. Então, tá aqui o total recolha da GPS. Então, qual é a sacada agora? E aí, turma, isso aqui se aplica a todas as situações de crédito. Ó, a dívida é de setembro, então eu vou lá para a coluna setembro, que é essa daqui, ó, a coluna da dívida, e a linha se refere ao crédito. Eu ainda tenho R$ 643,54 de crédito que eu posso utilizar em setembro, 643,54. Zerei meu crédito aqui da competência maio. Só que eu ainda estou devendo, ó. Ainda gerou dívida aqui de GPS a recolher, 55,32. Se ainda gerou crédito a recolher, né? Se ainda gerou valor, desculpa, se ainda gerou valor a pagar, o que é que precisa se observar? Eu ainda tenho crédito aqui. Então, se eu ainda tenho crédito aqui, eu vou colocar exatamente o que eu preciso, que é 55,32. 55,32 vai gerar um saldo
a recuperar para essa competência de maio de 655,86 e eu não mexi com o crédito acumulado de junho. Ou seja, meu total de crédito acumulado é 1.625,70, tá? Então, olha só, se eu voltar lá para aquele relatório, o valor que essa empresa tinha acumulado, 1.625,70. Tinha não, né? Ainda tem. E aí, onde mora o detalhe de como recuperar esse crédito, tá? Então, assim, o que é que a gente precisa entender? Dentro desse contexto aqui, nós temos, já identificamos a composição do nosso crédito. Então, se nós identificamos a composição do crédito agora, o que nos cabe é a construção da PERDECOMP para cada mês em que sobrou o crédito. Os meses que não sobraram crédito, não tem o que se falar em fazer pedido de recuperação, porque eu já usei nas competências posteriores. Então, pessoal, só para a gente concretizar, tá? Olha só. E na nossa planilha está dizendo o que para nós? Eu vou ocultar essas colunas aqui, ó, só para facilitar, daqui para cá. Não, essas aqui. Vou ocultar aqui só para facilitar a visualização de vocês, tá? Então, olha só. No mês de maio, sobrou crédito. No mês de junho, sobrou crédito. No mês de julho, sobrou crédito. Sendo que o crédito de maio foi todo utilizado na competência de agosto e setembro. No crédito de junho, só foi utilizado parte em setembro. Então, dentro desse exemplo que nós verificamos aqui, o que é que nós podemos identificar? Sobrou crédito na competência de junho e na competência de julho. Como o salário maternidade e o salário família se referem a essas competências, eu vou precisar fazer o preenchimento de um PERDECOMP lá no PGD, né? Para a primeira competência, que no caso aqui é junho, e um outro para a competência de julho. Não há que se falar em PERDECOM para a competência de setembro, nem de agosto, nem de maio e nem de abril, porque não sobrou crédito dessa competência, entenderam? Então, eu vou parar essa aula aqui, né, porque já tá bem extensa, e eu vou gravar uma parte 2, onde eu vou fazer a explicação do preenchimento no PGD da Perdecomp, tá? Então, já vou disponibilizar para vocês aqui, e se caso vocês não tenham essa planilha, me solicitem, que aí eu vou compartilhar com vocês, e dúvidas me mandem aí, ou coloquem aqui embaixo no vídeo que eu volto para esclarecer, tá bom? Um abraço e até a próxima.